Boa noite, professor. Boa noite, Júlia. Como é que tá? Tô bem, e o senhor? Estamos aqui, estamos na luta. Oi, Pro, boa noite. Mudamos o cenário aí, hein, professor? É, por quê? Não, o cenário do senhor tá diferente. Agora estou em São Paulo, né? Eu não estava aqui, eu estava na praia, agora eu estou em São Paulo. Ai, que delícia, Pro, que praia. Lá no Guarujá. Ah, que top. Tava fechada a praia ou dava para Estava andar? fechada, mas dava para andar pelo calçadão. Então, a gente pegava, Legal. ficava andando lá no calçadão, ia para lá e para cá. Melhor do que São Paulo, né? Ah, Queria. é. Ah, é. E é melhor do que aqui, porque aqui eu não tenho o que fazer. Aqui eu fico aqui em casa, porque eu fico em casa o dia inteiro, sabe? É complicado, é chato, né? Sim, com certeza. Mas vamos ver. Pro, deixa eu te perguntar. Você postou as notas? Qual nota é de cada? A A A é o é a quê? prova e a B são os trabalhos. Ah, tá. Tá? É a soma de todos os trabalhos. Ô, professor, aproveitando o gancho, eu gostaria de fazer uma observação que não sei se enquadra para todos os meus colegas de turma, Hum, mas se enquadrou meu grupo de amigos. Não estou reclamando da prova, de forma alguma estou falando que a prova estava impossível, não é esse o aspecto. O que eu quero dizer é que a gente fez a prova na quinta. A gente só tem, pelo menos a turma P, teoricamente só tem a sua aula na quinta. Então, foi tranquilo fazer até meia-noite. Só que assim, professor, eu fiquei até às 11 fazendo a sua prova. Se eu tivesse tido uma aula com prova em seguida, eu não sei o que eu tinha feito, entendeu? Então, não sei se isso foi todo mundo. Eu concordo. Eu pensei a mesma coisa também. certo. Não, mas mesmo quem me entregou um pouco atrasado, não vai ter problema, tá? Então, é lógico, não é? Ah, não, passou meia-noite um, já desconta. Não, também não é assim a coisa. Mas vocês como vocês estão fazendo engenharia, tá? Opa, oi Mariana, tudo bom? É o Tudo bem? seguinte, toda vez que você estabelece uma meta, tá? O meta, o que que é? É um objetivo, quem faz e prazo definido, tá? Se eu falasse, olha, é até as 2 da manhã, um monte de gente ia reclamar. Se eu falasse, é até amanhã às 10 horas, um monte de gente iria reclamar. Por quê? Todo mundo procura esticar o prazo o máximo possível, tá? Então a gente estabelece, pum, aqui. Agora, é lógico, pode ser que tenha tido aluno que tivesse aula, teve problema. Ninguém se queixou comigo, ninguém me falou nada, tá? Ninguém me mandou um e-mail. O WhatsApp, o meu WhatsApp tem com o representante de classe. Ninguém me mandou um WhatsApp, nada. Ó, tá complicado. Então, a gente supõe que deve dar para fazer. Eu imaginei, eles não têm aula. Claro, eu só Ah, tô levantando a questão para, tipo, hum, ficar para o futuro, entendeu? certo. Mas não Mas, sei também de é, ninguém que não tenha conseguido entregar. eu fiquei esperando alguma reclamação. Se viesse alguma reclamação, ó, preciso de mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, a gente não ia ser esse, não ia ser esse o problema, tá? Como não veio nenhuma reclamação, tudo bem, eu imaginei. O pessoal deve estar conseguindo fazer na boa, né? Então, foi por isso. Agora, eu acho que todo mundo foi bem, não teve ninguém. Teve alguns poucos casos que levou uma nota baixa, porque não fez nada, entregou a planilha em branco, porque eu fui ver resultado por resultado, como é que tá, se estava batendo, não estava batendo, se o lucro tinha jogado o lucro lá para cima, tá? Então, lógico, é o mínimo que a gente imaginava que entregasse, né? E teve gente que não fez, ou teve gente que nenhuma das planilhas tinha saldos iniciais. Tudo o enunciado era: a empresa começou esse ano, a empresa começou esse ano. É lógico, vou considerar um pouco mais baixo, não vou considerar tudo a nota, né? Porque também não dá, né? Mas eu acho que o pessoal, na média, foram bem. Acho que não teve grandes problemas. Quem realmente fez, eu acho que isso aí ajuda a entender um pouco melhor a contabilidade.
A gente sabe, tem alguns que é mais malandro, que vai lá, copia, muda uns números e fala, ó, eu fiz. Tá, você está se enganando, né? Porque um dia mais tarde, aí você vai ter que fazer alguma coisa na empresa, tá? E não é difícil de acontecer, isso aconteceu comigo, com meu filho aconteceu, tá? Aí o cara vai ter que se ralar. Vai ter que ralar, estudar que nem doido, procurar bibliografia. Então, é uma relação de custo-benefício, né? Mas é isso aí, pessoal. É, Eu tive uma dúvida. A nota B é de trabalho, né? é, Eu não eu somei, entendi. eu somei todos os trabalhos e mais aquele exercício do primeiro, tá? Da primeira aula, né? Da primeira ou segunda aula, que era um questionário, tá? Então, eu peguei a nota que o computador deu e somei aquilo lá, dividi pelo número de notas, deu a média. Mas você vai mandar, tipo, o que a gente errou? Porque eu não entendi o porquê da minha nota e o porquê que eu errei. Não sei o que eu errei, né? Não, eu considerei basicamente a entrega, tá? Eu não Então, considerei mas erro. eu entreguei todos e até que fui bem no primeiro. Sim. E quanto você ficou? 8,3. Deixa eu ver se está fácil aqui para a gente pegar. É que está Não, no, Pro, depois, é que tá no sem outro pressa. computador. Não está no meu computador aqui. Esse é o computador de escritório, está no meu lá. Deixa eu ver se eu conseguir pegar. A gente até dá uma olhada, mas. Essa turma qual que é? É. Se quiser ver isso depois, não tem problema, não. Então, depois a gente dá uma olhada. Me lembra depois para eu ver, tá? Se quiser mandar. Tá. Só mais uma coisa. Quinta-feira tem jogo de empresa, né? Tem. Quinta Tá vai ter bom, jogo de obrigada. empresa. Tá ok? Então, deixa eu compartilhar a tela. Tá aqui. Na realidade, eu quero ver aqui. Tá. Então, turma 7P, tá ok? Dentro do nosso cronograma, dia 20, fluxo de caixa, e 21, fluxo de caixa. Então, nós não vimos nada de fluxo de caixa ainda, vamos começar hoje, tá ok? E nós vamos ver na quinta-feira, fluxo de caixa, vai ter jogo de empresa também. E na terça-feira que vem, a gente continua com fluxo de caixa, tá ok? São 3 aulas de fluxo de caixa que nós estamos prevendo. Bem, vou falar um pouquinho, então, uma boa parte dessa primeira parte da aula, né, vai ser meio falado, e aí na segunda parte nós vamos começar fazendo exercício, tudo bem? Nós estamos prevendo aquilo que eu te falei, 3 aulas de fluxo de caixa, tá? O que é fluxo de caixa? É mais um demonstrativo que nós temos nos relatórios financeiros, nas demonstrações financeiras, né? Então, a gente vai ver como faz os lançamentos e vamos ver o fechamento do balanço com o fluxo de caixa. Bem,
Fluxo de caixa, se vocês fizeram engenharia econômica, é um termo que a gente usa para designar entrada e saída de dinheiro. Então, o professor de engenharia econômica, com que vocês tiveram engenharia econômica 1? Acho que é com o Paulo. O Paulo Bernal, né? Então, não, o Altman. Não tenho certeza. Acho que foi esse aí. O Altman. Tá. Isso. Provavelmente ele falava do diagrama de fluxo de caixa. Então, ele mostrava um vetor, né? Um vetorzinho, um eixo, aliás, um eixo X, e vários vetores nesse diagrama, que eram estava representando entradas e saídas. Bem, o nosso fluxo de caixa, ele também vai representar entradas e saídas de dinheiro, tá? Basicamente, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar... Vocês lembram que tem uma conta caixa e uma conta bancos? Lá em cima, são as duas primeiras do ativo circulante. Eu vou juntar essas duas contas e vou abrir essas duas contas num relatório completo. Na realidade, é assim que se faz, né, o fluxo de caixa. Eu deixo de lançar lá em cima em caixa e bancos e jogo lá embaixo numa planilha própria para o fluxo de caixa, que eu vou chamar de demonstrativo ou demonstração de fluxo de caixa. Tá certo? Essa demonstração de fluxo de caixa nada mais é do que a caixas e bancos. São as entradas e saídas que eu tenho de dinheiro na empresa. Para que a gente faz isso? Isso aqui é muito importante para a gente ter informações para os stakeholders, para os acionistas, terem as informações do que está sendo feito efetivamente com o dinheiro deles, com o dinheiro da empresa. Tá? Aonde está sendo colocado o dinheiro da empresa. Por quê? Porque o fluxo de caixa, toda vez que você gasta algum dinheiro, você tem que colocar no fluxo de caixa em alguma conta. Tá? E como que é feito isso? Ele é um relatório que ele é dividido em 4 partes. Eu tenho as atividades operacionais, que são aquelas atividades que é para a empresa conseguir trabalhar, fazer a operação dela no dia a dia. Dentro dessas atividades operacionais, eu tenho as entradas e as saídas de dinheiro. Tá? Eu tenho as atividades de investimento, de novo, eu tenho entradas e saídas. E eu tenho as atividades de financiamento, entradas e saídas. Operacionais é o que eu gasto ou o que eu recebo na operação da empresa. Investimento é aquilo que eu gasto em ativo imobilizado. Exemplo, compra de veículo, compra de imóveis, compra de ações de outras empresas, ou o que eu recebo pela venda disso daí que eu comprei. E atividades de financiamento são basicamente empréstimos, tá? E amortização de empréstimos. Tem também aqui entrada de capital. Capital também é considerado uma atividade de financiamento. E saída, tem saída de dividendos, que também é uma atividade de financiamento, é um pagamento é como se fosse pagamento de juros, os dividendos, né? Então, eu divido isso em 3 pedaços, vocês vão ver que ele é bem detalhado, vocês vão ver mais para frente. E a quarta parte eu vou colocar o saldo inicial do caixa e bancos, o total de entradas que eu calculo daqui, o total de saídas que eu também calculo daqui, e qual o saldo final. Tá? Para facilitar, foi separado em blocos. Cada bloco desse é separado em bloquinhos de entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. Isso facilita para a gente ver realmente o que é que está entrando e o que está saindo. Tá? E o final é o resumo, tá? Que eles chamam de aumento líquido das disponibilidades. Nome bonito, né? Mas vamos dar uma olhada nele. Tá?
Antes de a gente começar o exercício, deixa eu falar uma coisinha. Tem um detalhe aqui. Quando a gente está fazendo o DRE, vocês lembram, a hora que a gente acaba, eu pego aqui o lucro líquido, o lucro retido do DRE, que é a última linha, tá? Os americanos chamam isso de bottom line. Por quê? É a última linha que interessa, que eles falam. A última linha que interessa é o lucro que sobra. O lucro que sobra é o que interessa. Tá? Então, é o bottom line. Eles pegam o bottom line, aliás, a gente pega o bottom line e coloca esse bottom line aqui no patrimônio líquido, no lucro líquido, lucro retido. Então, é feito isso. Nós vamos fazer a mesma coisa com o fluxo de caixa. Eu vou pegar o fluxo de caixa, o saldo final, que é a entrada, que é o saldo inicial, mais as entradas menos as saídas, e vou jogá-lo aqui no caixa e bancos. Eu estou juntando o caixa e bancos numa única conta e vou jogar ele aqui. Caixa e bancos, esse saldo final. Tá? Com isso, o total do ativo vai bater com o total do passivo. É o que faz a batida, né? Faz a gente bater. O relatório de fluxo de caixa, ele fica aqui do lado esquerdo, embaixo do ativo. Por quê? Porque ele, na realidade, é a conta caixa e bancos, que é do ativo, aberta, detalhada. O DRE, a gente falou um monte de vezes, o DRE é, na realidade, o lucro líquido, o lucro retido. Uma conta que está aberta de lucro líquido, lucro retido, tá? Detalhada, né? Mas por isso que no final eu tenho que pegar ela e jogar aqui. 33 aqui eu joguei para cá. Tá? Então, outra coisa, o DRE não tem saldos iniciais. Vocês lembram disso? Então, se eu tivesse algum saldo inicial aqui no lucro líquido, lucro retido, eu jogava isso para o lucro acumulado, jogava esse lucro líquido e zerava, e começava do zero. Por quê? Porque o DRE não tem saldo inicial. Mesma coisa aqui é a demonstração de fluxo de caixa. O saldo inicial dele, esses 48, vai vir para cá e eu zero. Ele não tem saldo inicial. O caixa e banco tem, mas aqui o demonstração de fluxo de caixa não tem saldo inicial. E aí eu faço os lançamentos que eu ia fazer aqui no caixa e bancos, eu faço aqui, no fluxo de caixa. Calculo o saldo final e jogo esse saldo final aqui para cima. Aquela regra de sinais continua a mesma. Mais, menos, menos. Do mesmo lado, mais, menos. Mesmo lado, mais, menos. Então, continua a mesma regrinha de sinais. Não muda. Tá? E teoria, basicamente, é isso. Tá, pessoal? Vamos ver se a gente começa um exercício. Então, deixa eu ver. Vocês abram o arquivo Excel, fazendo um favor, pessoal. E nós vamos começar com o FE1. Bem, primeira coisa, reparem que eu tenho aqui o ativo do lado esquerdo, o passivo do lado direito, o DRE do lado direito e a demonstração de fluxo de caixa aqui do lado esquerdo. Por quê? Porque a demonstração de fluxo de caixa
é do ativo, é essa conta caixa e bancos. E o DRE é do passivo, essa conta lucro líquido, lucro retido. Então, por isso que eles estão nesses dois lados. Reparem que não tem saldo inicial, assim como não tem saldo inicial aqui na demonstração de resultados. Tá ok? Reparem que não tem campo para eu colocar aqui os lançamentos de entrada e saída de caixa e banco. Não tem. Por quê? Porque eu tenho que colocar aqui embaixo. Eu já não coloco nada mais aqui em cima. Coloco tudo lá embaixo. Tá ok? Então, esse daqui é o fluxo de caixa. Então, se vocês forem ver, eu tenho aqui o sinalzinho, ou seja, esse sinal já dá o sinal que eu vou colocar aqui a conta. Recebimento de cliente, desconto de duplicata, outros, abertura de conta corrente, são entradas. Saídas, que são negativas. Fornecedores pagos, salários pagos, impostos pagos, juros pagos, aluguéis pagos, devedores de diversos pagos, outros pagos, abertura de conta corrente. Saídas. Atividades de investimento. Tem o recebimento de venda e recebimento de dividendos. E aquisição de permanentes, são saídas, e compra de participação, compra de ações de outra empresa. E atividades de financiamento. Então, eu tenho novos empréstimos, integralização de capital, ou seja, quando entra capital, e saídas, amortização de empréstimo e pagamento de dividendos. Tá? São atividades aqui de financiamento, é o que financia a empresa. De investimento é o que a empresa basicamente está investindo. E o operacional é o dia a dia da empresa, é ela trabalhando, é o que a gente faz para ela conseguir. Então, é isso daqui. Vamos começar com um FE1, tá ok? FE1, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o nosso saldo inicial. Igualzinho que a gente fazia anteriormente. Caixa, 150. A receber de acionista, 200. Então, a receber de acionistas, 200. Capital, 600. Capital, 600. Empréstimos, 100. Como eu não falei nada de longo prazo, para mim esse empréstimo é de curto prazo. 100. Estoque de mercadoria, 100. Estoque de mercadoria, 100. Repara, pessoal, eu não tenho estoque de produto acabado e estoque de matéria-prima. Logo, essa empresa deve ser uma empresa comercial. E está aqui, uma empresa do ramo comercial. Então, empresas comerciais, tá? Então, lojas, ela não tem estoque de produto acabado e estoque de matéria-prima. Ela tem estoque de mercadoria. E outra coisa que ela tem é o seguinte, ela tem o CMV, é o custo da mercadoria vendida. Tá? Empresa industrial tem o custo do produto vendido. Empresa comercial, o custo da mercadoria vendida. Tá? Então, a gente já colocou aqui. Estoque de mercadoria 100, já foi. Fornecedores, 50. Fornecedores, 50. Imóveis, 100. Imóveis, 100. Terrenos, 50. Terrenos, 50. Contas a receber longo prazo, 50. Então, com títulos a receber, posso colocar aqui, então, não tem, então, contas a receber L.P. Então, contas a receber longo prazo, 50. Veículos, 50. Veículos, 50. Banco, 50.
banco 50. Pronto. Ficou amarelinho, sinal que está batendo ativo com o passivo. Vocês querem dar uma conferida, pessoal? Deve ter dado aí 550 no ativo e 550 no passivo. Então, verifica se está tudo ok. Posso continuar? Pode sim, professor. Então, vamos agora trabalhar com o diário. Então, o livro diário. Integralização dos valores devido pelo acionista no valor de R$200. Os acionistas, eles estavam devendo 200. Eles pagaram logo a origem, pagamento, né? Eles não estão devendo mais nada. Aí, antigamente, a gente jogava isso no banco, falava integralizou em cheque, integralizou em dinheiro, jogava aqui, ou em caixa ou em banco. Não tem mais aqui para jogar. Eu vou aqui no fluxo de caixa, tá? E integralização de capital. É uma atividade de financiamento. Como financiamento? Os acionistas estão financiando a empresa. Eles estão botando, na hora que ele bota dinheiro na empresa, ele está financiando. Isso é um financiamento para a empresa. Então, a empresa deve todo o capital, tudo que foi colocado em capital, ela deve isso para os acionistas. Tá aí. Aí vem venda de mercadoria pelo valor de 100 sendo recebido. Antes de eu fazer essa segunda, pessoal, eu esqueci de um pequeno detalhe. Vamos fazer esse detalhe antes que a gente esquece. Vocês viram aqui que eu coloquei caixa 150 e banco 50. Eu vou somar os dois. 150 mais 50, 200. E vou colocar aqui na linha 70, caixa, banco, saldo inicial, os 200. Então, verifica no de vocês se não está. Se não tiver, nós temos que colocar esses 200 aqui. Esse saldo inicial vem para cá. Da mesma forma, quando a gente tinha saldo inicial de lucro líquido aqui, a gente passava para o lucro líquido, lucro ou prejuízo acumulado. A gente passava para cá. No fluxo de caixa, a gente pega esse saldo inicial, passa aqui para baixo, linha 70. Então, vamos agora, então, voltar aqui para o 2. No 2, venda de mercadoria pelo valor de 100, sendo recebido 60 à vista, 40 a prazo, as mesmas vale 50, e imposição de 10 pago à vista. Tá? Vamos por partes, né? Então, primeiro, venda de mercadoria no valor de 100, sendo recebida 60 à vista, 40 a prazo. Vendi, coluna 2, venda é receita de vendas brutas. 100. Eu recebi 60 à vista, 40 a prazo. Agora, não me interessa mais se eu recebi em dinheiro ou se eu recebi depositado no banco. Por quê? Porque para mim é a mesma coisa no fluxo de caixa. Então, recebi 60 à vista. É uma atividade operacional, recebimento de clientes, 60. 40, eu vou receber a prazo. Então, 40, contas a receber, 40. Acabou? Não. As mesmas, as mercadorias, né? Elas valem 50. O custo dela é 50. Então, eu vendi por 100, mas elas me custaram 50. Vou tirar 50 do lucro, né? Tinha recebido 100, tira 50 desse lucro aqui, eu vou ter só 50 de lucro, né? Por outro lado, como eu tirei 50, eu vou tirar 50 aqui do estoque de mercadoria. Ó, tinha 100 no estoque, tira 50. Acabou?
Não. Os impostos são de 10, pago à vista. Tá? Então, impostos e deduções, como eu vendi, tem imposto que vai diminuir ainda mais meu lucro, é negativo, porque ele diminuiu o lucro. E a gente estava acostumado a jogar 10 aqui, imposto a pagar. Estava devendo o imposto, joga 10 aqui. Agora, ele falou aqui, ó, os impostos são pagos à vista. Se são pagos à vista, saiu dinheiro do caixa. Se saiu dinheiro do caixa, o 10 não é dívida, não estou devendo 10, porque eu paguei já os 10. Então, eu venho aqui no fluxo de caixa, atividades operacionais, impostos pagos, menos 10. Por que atividade operacional? Porque faz parte da operação. Eu vender e pagar imposto. Faz parte da minha operação. Toda vez que eu vender, eu vou pagar imposto. Acabou. É a operação da empresa. Então, entrou aqui o menos 10. Então, já terminamos. Então, já pagamos 50, 10, né? Pago à vista. Está faltando 8 minutos, dá para fazer mais alguns lançamentos. A hora que parar aqui, pessoal, a gente tem aqueles 5 a 10 minutinhos aí para dar uma refrescada e aí a gente retorna, tá? Estão perguntando alguma coisa aqui no chat? O que é? Ô, pessoal, não adianta me mandar presente agora, tá? Vocês vão ter que me mandar presente no segundo horário, porque eu não vou ver o, o relatório do chat agora, tá, pessoal? Me manda no segundo horário. O número 3. Compra de 200 em mercadoria, 150 para pagar a prazo e 50 pagando à vista. A origem são duas. 150 prazo mais 50 à vista. 150 prazo, fornecedores, eu estou devendo 150. Aumentou minha dívida. E paguei 50 à vista. Vou lá no fluxo de caixa, fornecedores pagos, menos 50. Tá? Mas, por outro lado, eu comprei 200 em mercadoria. Então, vem aqui, estoque de mercadoria. Para onde que vai a mercadoria? Para o estoque. 200 no estoque. Aumentou o valor da minha mercadoria. Outra venda. Venda de 200, sendo recebido 120 à vista, 80 a prazo. As vendas valem 100, o imposto são de 20, pago à vista. De novo, número 4, eu vendi 200, venda. Recebi 120 à vista. Recebi 120 à vista. Recebimento de clientes, 120. 80 vou receber a prazo. Então, 80 é contas a receber. 80. Elas valem 100. Se elas valem 100, eu não vou ter 200 de lucro. Vou ter 200 menos 100, vou ter 100 de lucro. Por outro lado, saiu do meu estoque de mercadoria 100 também. Saiu 100. Os impostos são de 20 e pago à vista de novo. Então, aqui eu tenho o imposto é negativo, porque diminui meu lucro, então teve mais 20 de imposto. E aquilo que eu falei, normalmente a gente jogava imposto a pagar, por quê? Porque eu não pagava à vista, eu ia pagar depois de alguns dias, sei lá. Mas, como ele falou aqui, pago à vista, vamos no fluxo de caixa, aqui no fluxo de caixa, impostos pagos, menos 20, negativo porque saiu dinheiro do caixa. Tudo bem? Dúvida, pessoal?
Acho que não, professor. Eu vou apertar aqui para você. Ok. Reconhecimento das dívidas no valor de 50 de salário, 10 de energia e 20 de água. Então, eu reconheci dívidas. Não significa que eu paguei. Eu não paguei. Eu só reconheci. Eu recebi a conta. Tá? E o de salários, eu virei o mês. Virei o mês, estou devendo o valor. Bem, então, quanto que foi aqui? 50 de salário. Se eu reconheci, lançamento número 5, eu tenho salários a pagar. 50. É positivo, por quê? Porque aumentou minha dívida. E eu tenho 20 mais 10, 30. Eu tenho 30 de água e de energia elétrica. Então, eu reconheci. Ok, pessoal. Repara, eu não tenho fábrica. Comércio não tem fábrica, tanto que ele não tem estoque de produto acabado. Então, tudo isso que a gente tem, aluguel, água, luz, gás, telefone, salário, é tudo despesa administrativa. Tá? Quando eu tinha fábrica, eu tinha que ver qual que era o gasto da fábrica, qual que era o gasto do escritório. O gasto da fábrica eu jogava aqui no estoque de produto acabado. O gasto do escritório eu jogava em despesa administrativa. Comércio é tudo despesa administrativa. Então, eu vou aqui em despesas administrativas, ó, são 80 que eu tenho que jogar. Eu venho aqui, ó, despesas administrativas, menos 80. Por que menos? Porque todas as despesas são negativas, porque todas as despesas diminuem o meu lucro. É por isso que no jogo de empresa eu falo, pessoal, como é que está o lucro de vocês? Está positivo? Porque senão, corta custo e despesa. Quais os custos que vocês têm lá? Tá? Vocês têm o custo do produto, vocês estão produzindo muito, vocês estão vendendo aquilo que vocês estão produzindo? Se não estão vendendo, estão formando estoque, pessoal, diminui a produção. E despesa? Você tem despesa de salário dos vendedores, sabe? Você tem despesa de marketing, despesa de compra de relatórios, despesa que são investimentos em melhoria do produto. Corta. Se você está tendo prejuízo, tem que cortar, não tem jeito. Tá? Por quê? Porque a despesa vai diminuir o lucro. Não tem jeito isso, né? Então, menos 80 aqui. Legal, já colocamos. Esse é o 5. O 6. Pagamento de fornecedores em dinheiro no valor de 140. A origem. A origem é caixa. Eu não tenho mais dinheiro lá em cima no fluxo de no caixa e banco. Eu tenho que vir aqui no fluxo de caixa. Eu paguei fornecedores no valor de 140. Então, fornecedores pagos menos 140 é o mesmo lançamento que eu faria lá em cima no Caixa e Bancos, né, pessoal? Menos 140. Bem, se eu paguei os fornecedores 140 e eu estava devendo para eles 230, eu não estou mais devendo 230. Então, aqui é menos 140. Eu estou parando por aqui, pessoal. A gente retorna daqui uns 10 minutinhos, tá? Que é o tempo aí de a gente tomar uma água, fazer um assalto à geladeira, fazer essas coisas que é bom, né? Sempre bom, né, professor? Sempre bom. O duro é a barriga, né? Que vai ficando, que é uma beleza, né? Mas... O duro é a geladeira. Não fica bom, não. Aí não é sempre bom. Mas eu estou comendo fruta. Sabe o que eu gosto muito? Cenoura, coisa assim desse tipo. Vai. Dos eu males também o adoro menor, cenoura. né? Dos males o menor. Né? É. Então,